passada com algumas perguntas, para que a gente possa, então, assim, fazer algumas reflexões. Nos itens 1, 2 e 3 do Evangelho, deste capítulo, Jesus, na sua passagem, ele faz com que a gente se pergunte: qual o propósito de Jesus quando ele nos diz assim: não se turbe o vosso coração? Nós sabemos que nós estamos numa transição que tudo incomoda, que tudo irrita. Muitas das vezes nos culpamos o próximo. Às vezes é mais fácil culpar, né, o próximo do que a nós mesmos. Mas a reflexão que ele nos traz é que, sabendo das nossas preocupações e os nossos temores, o homem ainda tem a ideia própria, morre de medo da própria morte, onde já nos foi dito, nós que estamos aqui, acreditamos na vida eterna. Mas quantos de nós já sentou com a família e conversou sobre a morte? Será que realmente nós estamos preparados para essa passagem? A dor que a gente sente quando a gente perde um ente querido, por mais consolador que seja termos amigos, familiares do nosso lado, essa perda não tem como descrever. E por que que a gente sente essa dor? Se nós acreditamos na vida eterna, o que que acontece então com tudo isso que Jesus veio nos exemplificar? Como disse a Rose, Jesus pouco usou das palavras, mas ele exemplificou a sua vida inteira. E são exemplos que a gente traz há mais de 2023 anos. Foi quando ele passou com a gente. Ele não deixou nada escrito. O que nós temos na história é que foram repassados depois pelos apóstolos, e aí teve a própria interpretação do homem, da igreja. Mas Jesus em si, ele só exemplificou. Não se turbe o vosso coração, diz-nos Jesus, mostrando-nos que além das fronteiras do mundo físico, nos aguardam a paz e a bem-aventurança, reservados aos que observam as leis de Deus. E aí aquele questionamento: será que realmente nós estamos observando essa lei? Mas, Fátima, que lei é essa? Aquela que a consciência pisca, né? A gente vai passar no farol vermelho. É essa a lei da consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. Será que estamos agindo conforme nos é pedido? Ou, melhor, conforme aquilo que nós planejamos no plano espiritual? E ele continua: vou para vos preparar o lugar. E aí, qual é o sentido dessa promessa que Jesus fez à humanidade? Nós sabemos que ele teve a sua passagem aqui na terra, assim como nós temos a nossa passagem. Ele disse que iria preparar o lugar. Será que nós estamos sendo merecedores desse lugar? Jesus nos acena com uma pátria espiritual de paz e de felicidade, sem as construções e os sofrimentos da terra. É o lugar reservado aos que vivem em consonância com a lei de Deus.
O lugar que Jesus nos fala é a morada dos justos e não tem nenhuma determinação geográfica, pois o universo é infinito. Como infinito é o número de espíritos que o habitam. Então, imaginem, nós aqui estamos no número de encarnados, imaginem o número de desencarnados que também habitam as infinitas moradas do Pai. Que outra promessa Jesus fez nessa passagem? Então, ele já disse para a gente não se preocupar, ele já falou que ele iria preparar um lugar para a gente. E aí tem uma outra promessa. Qual seria essa promessa? Porque nós sabemos que Jesus, de maneira nenhuma, se equivocou quando ele passava os seus exemplos. Há de nos conduzir para este lugar onde, com ele, compartilharemos da felicidade plena que só os justos experimentam. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Cada um de nós constrói dentro de si a morada compatível com os próprios sentimentos. Jesus disse que há várias moradas na casa do Pai. Mas ele também deixou bem claro que cada um recebe de acordo com as suas obras. Essa é a nossa morada interior. A semana passada, o nosso irmão Muniz, ele deu um exemplo muito interessante. Quando ele falou que nós, aqui, nós não precisamos desencarnar para conhecer as outras moradas. Mas ele deu uma simbologia bem interessante quando ele diz assim: quando a gente acorda de manhã e você faz aquela prece, agradecendo a oportunidade do despertar, você já está ali no mundo, né? Um mundinho melhor. Aí você levanta, toma seu banho, senta para a sua refeição e agradece a Deus. Porque você tem um teto, porque você tem o alimento na sua mesa. Você já está no mundo bem melhor, né? Aí você sai. Isso num dia só. Você sai para o seu trabalho, pega o seu carro, o outro te fecha, você já se irrita, aí chega no emprego, aí entra em discórdia com um amigo do trabalho, o chefe, aí nós já retornamos lá para o mundo primitivo, não é não? Porque a gente deixou o quê? A ira tomar conta da gente. Aí de repente você volta para o seu lar, você toma seu banho, você faz aquela prece em agradecimento para Deus. Quer dizer, você já está chegando nos planos celestes, porque você conseguiu sair do seu mundo primitivo, da ira, e no fim da noite você agradeceu pela oportunidade de aprendizado. Então, para você ver como as várias moradas do Pai, ela não está num espaço geográfico. Ela começa a partir do momento que nós aceitamos a oportunidade de retornar ao planeta Terra. Já com o nosso planejamento, que nós mesmos construímos para edificar essa morada. E aí, para a gente fechar aqui esses itens, como que a gente interpreta a frase de Jesus? Há muitas moradas na casa do Pai. Como será que a gente delimita isso daí? Eu acabei de falar, né? Ela não tem demarcação geográfica. Como será? Será que eu tenho que desencarnar, passar pelo mundo de provas e expiação, aí eu fico lá uns 90 anos,
aí eu desencarno, aí eu volto no mundo regenerado, aí fico ali mais uns 80, 90 anos. Será que é isso? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, moradas correspondentes aos níveis de adiantamento em que se encontram. Lembra que eu falei do dia? Como que será a nossa evolução nesse dia a dia? O que será que eu fiz hoje, desde a hora que eu despertei até o momento que aqui eu me encontro? Porque a gente sabe, quando a gente adentra a um templo religioso, parece que a gente está em outra esfera, né? A gente se sente tão bem, tão aconchegado. Mas esse meu processo até chegar aqui, será que eu vou conseguir sair daqui levando todas esses eflúvios salutares? Ou será que na hora que eu pôr o pé lá fora, alguém cruzar comigo, eu já vou estar com o meu pensamento deturpado? Jesus nos prepara o lugar, mas só teremos acesso a Ele quando libertos de nossas imperfeições e purificados pelo amor, nos reconhecermos com direito a essa morada celeste. Olha o nosso exercício, olha a nossa lapidação, olha a nossa inchada aí, o suor do nosso rosto, né? Em transformar esse homem velho que somos ainda em merecedor de uma morada mais feliz. Não que ela não exista hoje aqui, mas ela é temporária. A verdadeira morada celeste é aquela que tem que perdurar desde a hora que eu desperto até a hora que eu vou me recolher para o meu repouso. Nós temos que estar numa linha tênue. Os planetas e outros corpos celestes são, portanto, moradas de espíritos encarnados e desencarnados. Já o dissemos. Pois Deus não criaria tantos astros sem nenhum propósito, nem reservaria à Terra, só a ela, o privilégio de se tornar habitada. Hoje a gente já vê homem chegando na Lua, já vê espaçonave querendo chegar em Vênus. Mas a gente cativou, nós rebocamos a nossa casa terrestre aqui, pintamos ela para estar tentando chegar a outras moradas mais celestes? De que adianta eu querer conhecer? Tem um livro de André Luiz, acho que é Nosso Lar, quando diz que ele chega em nosso lar e ele é convidado a visitar a mãe dele numa outra esfera. Ele não suportou. Ele ainda chegou aí, né? Ele ainda teve o merecimento de ir, né, Rose? Mas ele não suportou. Porque a casa dele ainda precisava ser rebocada, precisava ser limpa, asseada. Nós só vamos conquistar essas moradas quando nós nos sentirmos bem com esse corpo que eu tenho, com as provas que me é dada a cada dia. Como eu já disse no começo, nós escolhemos. Mas aí a gente tem aquele esquecimento, né? E aí às vezes a gente acha que o fardo está mais pesado do que aquilo que a gente pode carregar. Mas na verdade, somos nós que muitas das vezes fraquejamos. Vamos empurrar a sujeira para debaixo do tapete, né? Depois a gente vê o que faz. E não é isso. Na hora que você levantar o tapete, a poeira vai subir. Isso, falando nessa simbologia, são os nossos pensamentos. O que está passando nos meus pensamentos, nas minhas ações? No Livro dos Espíritos, na parte 1, no capítulo 3, intitulado A Criação,
no item, lá na pluralidade dos mundos, das perguntas 55 a 58, os espíritos respondem a Kardec na questão, quando fala da criação. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a espiritualidade responde, sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. O que fala aqui, né? Por que a gente tem essa... Porque o orgulho e a vaidade ainda está muito arraigado em cada um de nós. Julgam que Deus criou o universo só para eles? Só para nós? Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao mesmo objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil, não tem nada inútil. Ah, mas eu não dou... muitos de vocês conhecem a tia Fátima aqui, andando correndo aqui, né, no salão com a molecada, de palhaço, com a roupa amarela, com a cara pintada. E de repente, a Fátima está aqui em cima, usando a palavra, né, para tentar atingir um objetivo. Não por acaso, que nós sabemos que o acaso não existe. Então a gente seria capaz de achar que Deus não sabe das coisas? A gente costuma dizer que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim o queira. Ele determinou para esses mundos um fim mais sério que o de recriar a nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. E para termos uma vaga ideia da organização dos diferentes globos, o Kardec ainda pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E a espiritualidade responde: não. Eles não se assemelham de modo algum. Aqui a gente pode até usar um exemplo básico, né? Olha o tamanho do nosso Brasil. Ele é enorme, né? Se a gente pegar do Iapoque ao Chuí, nós temos a diferença de clima, nós temos a diferença do comportamento das pessoas. Agora, vocês imaginem em outros planetas. Será que nós somos tão assim importantes que seria todo mundo igualado aos seres humanos aqui do planeta Terra? Onde a gente vai entrar daqui a pouco, quando fala, né, dos diferentes mundos. Nós temos no livro dos Espíritos a explicação para a gente entender mais ou menos como se fosse uma pirâmide. Então, a base dessa pirâmide ali seria o mundo primitivo, né? A base. Aí, o segundo degrauzinho é onde nós estamos ainda, mundos de provas e expiações. E vocês acham que a gente já tem todo esse cabedal de achar que somente o planeta Terra, onde nós temos que trabalhar muito ainda, é toda essa potência, toda ela felicidade celeste? Com tantas diferenças que nós vemos de raça, de casta, dentro do próprio lar, quantas diferenças? A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á
tenham organização diferente os seres que as habitam? Sim, sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Será que a gente tem um Sol só para a gente? E aí a espiritualidade responde: crede, pois, que não existam outras fontes de luz e calor além do Sol? E não considerais em nada a eletricidade que, em certos mundos, tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a Terra? As condições da existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriados ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais vistos os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos, que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós, sobre a Terra, as longas noites polares, iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor, de luz, necessária aos seus habitantes. Então, o Livro dos Espíritos já tem mais de 150 anos. E quando a gente pega, aí a gente vê as descobertas da ciência, dos cientistas, como é um roteiro atualizado da doutrina espírita. E isso Kardec perguntou aos espíritos em 1857. Então, nós temos um roteiro muito, muito rico quando a gente tem dúvidas. Nós temos 1019 perguntas e respostas nos livros dos Espíritos que são muito atuais para o tempo de hoje. Mas aí, nós vamos, depois de dar essa relembrada, nós vamos voltar aqui então. O que nos ensinou o Mestre Jesus sobre as várias moradas. Ou tentou, né? Ele passou aqui, exemplificou, mas será que a gente aprendeu alguma coisa? Agora nós vamos refletir nos diferentes estados da alma e diferentes categorias de mundos habitados. A sintonia que nos leva às várias moradas interior. Assim como existem diferentes estados de almas, há também diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta os diversos mundos, que estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Nos mundos inferiores, aquele que eu falei aqui na base, a base da pirâmide, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. Olha aí como é tênue, Eu já disse aqui que nós estamos na segunda base dessa pirâmide, ali no mundo de provas e expiações. Os seres que habitam os mundos inferiores são, de alguma sorte, rudimentares. Têm forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústrias e sem invenções. Entretanto, olha a bondade de Deus. Deus não os abandona. No fundo das trevas da inteligência de cada um,
desses irmãos, ou até mesmo nosso, né? Jaz latente a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores e preparar, assim, sua eclosão para uma vida mais completa. Porque não são seres degradados, mas são crianças que ainda crescem. Olha aí, gente. Então, Deus, em sua infinita bondade, Ele não desampara nenhum de nós. E quantos de nós ainda nos encontramos com esses instintos aflorados? Quantos? Hoje, graças a Deus, a gente tem o raciocínio, né? A gente já consegue, aquele sinal que eu falei, a consciência, ela já nos alerta dos erros, né? Aí nós temos os mundos intermediários. Ali há uma mistura do bem e do mal. Predominância de um sobre o outro, segundo o grau de adiantamento. Aí eu acho que a gente já entra aí nesse mundo intermediário, né? Embora não se possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, podemos, de modo geral, dividi-los em mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. É aquele que eu falei ali logo no início, né? Mundos de expiações e provas, onde o mal ainda domina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. E o mundo celeste ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Sendo assim, nós demos aqui 5 categorias. Vocês acham que o planeta Terra está em que patamar aqui? Nessa escala de mundos. Graças a Deus, nós já estamos passando para o 3º patamar. Olha que bênção, né? A bondade de Deus. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e entrando já para o mundo de regenerações. A expiação e provas, nós estamos então aqui nesse planeta, já nessa transição, né, de expiação e provas, e é por isso que o homem nela ainda é alvo de tantas misérias, porque tem hora que a gente desanima, né? Você liga o jornal, você escuta uma mensagem, você fala, meu Deus, para onde nós estamos indo? Realmente, tantas misérias existem na Terra, mas a solução para torná-la um mundo melhor cabe a cada um de nós. É a nossa transformação moral. Seguindo, então, a recomendação de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Porque Ele está do nosso lado, nos acompanhando, nos incentivando. Muitas das vezes a gente precisa desligar a chavinha, né? Entrar ali em modo avião, desligar da correria, das tribulações do dia a dia, e abrir esse sinal, porque o satélite de Jesus, ele pega em qualquer região, em qualquer planeta. Mas para isso a gente tem que estar disponível. Nós precisamos estar com a nossa xícara vazia. Porque durante toda a existência a gente só vai despejando a água ali, né? Chega um momento que eu digo que é agora, né? A categoria que a gente está passando, que a xícara de cada um de nós, ela está transbordando. Ela já não tem mais condições. Daí as misérias, da gente não suportar tudo aquilo que a gente precisa passar. E aí a gente precisa esvaziar essa xícara e permitir que Deus, que Jesus, que a espiritualidade amiga se faça presente na nossa caminhada. Mas a Terra é uma escola de fraternidade e de reparação.
Nela habitam espíritos ainda endividados com a providência divina e que nela encontram meios para corrigir, através do sofrimento regenerador e do esforço em dominar nossas más tendências, causas das misérias humanas. Outra frase também do nosso irmão Muniz, né? Se a gente quer uma boa professora, está aí a nossa irmã dor, a nossa irmã sofrimento. Essa professora, gente, não tem como. Nós aprendemos a amar, nós aprendemos a nos respeitar, porque se a gente não se ama, se não nos respeitamos, nós não conseguimos fazer isso com o próximo. E isso é com muita dor. Porque se a gente levasse uma vida de mar de rosas, tudo muito fácil, que esforço, que mérito eu teria em evoluir, em subir esses degraus até chegar ali para tomar o chazinho da Santina? Que mérito! Então, essa professora bendita, que é a dor, ela faz com que realmente nós angariemos forças, coragem, fé. E perceber que cada um de nós somos capazes de nos melhorar. E olha que bênção, de nos melhorar, de nos fortalecer e assim auxiliar aqueles que estão conosco. Olha aí a grandeza das infinitas moradas de Deus, da casa do Pai. Ela não está circunscrita, ela está aqui, ó, comigo agora. Resta saber se eu quero passar de um planeta a outro. Essa condição é o nosso sentimento. Quando a gente extirpa de dentro de nós o orgulho, a vaidade, nós passamos aí pelo mundo primitivo, que a gente ainda precisava do instinto, então a gente precisava matar para sobreviver. Aí nós vamos ali para o mundo de provas e expiações, onde a gente começa a viver em um clã, mas mesmo assim, para defender o meu clã, eu preciso matar. Eu preciso defender o meu clã. Então a maldade ainda fala muito alto. Eu tenho o amor pelo meu clã, pelo meu próximo, mas em compensação ao meu semelhante, é a lei ainda do extermínio. Nós estamos ali no mundo de provas e expiações. Aí eu já chego ali no mundo de regeneração, que eu já compreendo que eu ser sociável, eu trabalhar a lei da sociedade para com aqueles que estão ao meu entorno, desejando a ele o melhor, a mesma coisa que eu desejo a mim, eu já estou conseguindo aí sobrepor o bem sobre o mal. Às vezes a gente dá umas escorregadelas, né? É que nem aquela... A gente quer sempre fazer a dieta na segunda-feira. Né? Vou fazer a dieta na segunda-feira. Aí, na quinta-feira, a Santina faz uma confraternização, tem brigadeiro, tem... Amanhã, não, sábado. Aí tem brigadeiro, tem bolo, não sei o quê, e aí a gente, né, vacila no regime, na dieta. Aí é o mundo de provas e expiações, os mundos superiores, que a gente ainda tem arraigado o mal dentro da gente. O instinto de sobrevivência. E aí, se alguém fala uma coisa que eu não concordo, aí eu já reajo, né? Aí eu já grito, eu já bato o pé, e aí, ó, minha dieta foi para onde? Comeu quantos brigadeiros? É o nosso exercício constante. Do orar, do vigiar e do orar. E somente assim, gente, nesse esforço, que nós vamos conseguir, aqui, agora, neste planeta, passar por todas essas moradas. E para encerrar, eu vou fazer uma leitura do livro A Gênese. No capítulo 18, os tempos são chegados. Que diz assim, o item 9. Sim, certamente a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação
é marcada por uma crise que é, para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que carregam com elas as gerações e as intuições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está no meio dele, há quase um século, no trabalho de transformação, por isso que ela se agita por todas as partes, presa por uma espécie de febre e como movida por uma força invisível, até que ela tenha retomado o seu assento sobre novas bases. Quem a vir, então, encontrá-la bem mudada em seus costumes, seu caráter, suas leis, suas crenças, em uma palavra, em todo o seu estado social. A agitação dos encarnados e dos desencarnados que se juntam, às vezes, o mais frequentemente mesmo, porque tudo se liga na natureza. As perturbações dos elementos físicos é então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do qual o céu se abre de novo sereno. E a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. É no período que se abre que se verá florescer o Espiritismo e que ele dará os seus frutos. Portanto, é para o futuro, mais do que para o presente, que trabalhais. Mas é necessário que esses trabalhos fossem elaborados antes, porque eles preparam os caminhos da regeneração pela unificação e a racionalidade das crenças. Felizes daqueles que isto aproveitam desde hoje. Será para eles tanto maior ganho e penas poupadas. Então, nós sabemos, eu escutei isso quando eu adentrei na doutrina espírita, né? O pai trabalha até hoje. E por que eu quero deitar na rede e curtir minhas férias? Se o pai trabalha até hoje, nós estamos aqui com esse propósito de seguir os seus exemplos, de seguir os exemplos de Jesus. O nosso trabalho interno, o nosso trabalho para com a sociedade, o nosso trabalho para com o planeta Terra, onde as verdadeiras moradas, as diversas moradas do Pai se encontram aqui também. Mas depende de cada um de nós, do esforço de cada um de nós, em buscarmos alçar assim as moradas celestes. Que a paz do Mestre Jesus possa estar a envolver os nossos corações. Agradeço de coração toda a vibração que recebi, porque isso aqui para mim é novo, né? Agradeço a Deus, a Jesus, a José Xavier essa oportunidade de servir nessa seara como humilde seareira do seu Evangelho. Boa noite a todos, um bom final de semana. Que a paz do Mestre Jesus possa estar a envolver cada um de vocês nessas reflexões. Gratidão.